Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso super desafio. Esse super desafio ele faz parte da nossa mentoria do curso Organização e Disciplina e ele vai abordar exatamente a organização do planejamento diário. Ele leva em consideração como método de avaliação a compreensão do tema, a qualidade do material produzido por vocês e a aplicação correta dessa ferramenta. Esse super desafio vale 40 pontos. Nesse super desafio, gostaríamos de convidar vocês a utilizar a agenda, que ela pode ser a agenda física ou a agenda virtual. Muitos já deixaram de utilizar aí a agenda física e utilizam a agenda do próprio celular para organizar suas ações diárias, certo? E nesse formato eu quero apresentar para vocês algumas sugestões de agendas. Por quê? Quando você faz o planejamento diário, você lista uma série de atividades que devem acontecer durante o seu dia. E o objetivo desse desafio é o cumprimento dessas atividades durante o dia, tá bom? Então você vai pegar aí uma folha de papel se você não tem agenda, se você não tem habilidade com a agenda do celular, listar essas prioridades e sinalizar nessa agenda a ordem e a frequência com que devem ser realizadas. Eu vou realizar essa atividade hoje às 10 horas da manhã. Eu tenho 2 atividades para serem realizadas às 9 horas da manhã. E você vai dizer qual dessas atividades elas são prioritárias para você realizar durante o dia, tá bom? Eu tenho um outro modelo aqui, onde você vai aplicar aí, por exemplo, a regra daquilo que é importante, daquilo que é urgente, para que você também consiga ter um melhor poder, um maior poder de decisão sobre essas atividades. Aquilo que é urgente e importante, você deve fazer agora. Então, você não deve procrastinar ou deixar para amanhã. Aquilo que é importante e não urgente, você decide, deve marcar a hora para que deve ser feito, tá bom? Aquilo que é urgente e não é importante, você deve delegar para alguém fazer por você. E aquilo que não é urgente, não é importante, com certeza é uma atividade que você deve apagar, eliminar ela da sua tarefa, que ela não vai influenciar aí no seu dia a dia. Eu trago para vocês aqui um outro também exemplo daquilo que é urgente e que é importante, como vocês devem fazer, são exemplos práticos. Por exemplo, aquilo que é urgente e importante que você deve fazer agora são as crises, as reuniões, os problemas de incêndio, projetos com prazo. Você deve decidir agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, principalmente se isso diz respeito à sua organização e pode afetar a sua rotina, afetar os seus clientes, como uma reunião com um negociador, com um fornecedor ou algo do tipo, tá bom? Elimine sempre aquilo que não é conveniente, aquilo que não deve entrar no planejamento, conversas triviais, tarefas fofocas, e-mails engraçados, porque isso vai fazer com que você perca o foco. Então, mantenha o foco na sua organização e tudo vai dar certo. Apresento também para vocês aqui um formato de agenda do dia, esse que eu fiz em um aplicativo de planilha eletrônica. Você pode utilizar isso fazendo em uma folha de papel ou na sua própria agenda. Existem alguns cadernos de compromisso que a gente compra e que a gente adquire na nossa organização que nos ajudam a formatar isso melhor. Eu listei aqui nessa linha do meio compromisso e atividade, o que eu devo fazer hoje. Eu tenho uma reunião online com o fornecedor de produto Z, já deleguei quem deve fazer, no caso eu mesmo, quando às 8 horas. E essa observação aqui do super desafio é que vocês vão fazer uma avaliação das atividades que vocês listaram ao final do dia. Então, você vai dizer, essa atividade foi feita, não foi feita? Qual a ordem dessa prioridade? Observem que, quando eu tenho prioridade, eu também tenho quando. Então, muito embora a gente tenha a classificação do que é urgente e o que é importante, isso pode variar aqui nessa questão, quando você também tem um prazo. Então, muitas vezes, o prazo para você fazer essa atividade, após você julgar ser importante, ser urgente, ela também entra como uma ordem de prioridade para que você enumere por ordem de atividades a serem realizadas, tá bom? Eu coloquei como prioridade 2 aqui, ligar para o cliente do contrato ABC, um contrato importante para a minha empresa, e eu tenho que fazer
às 10 horas. Observem que a terceira atividade que eu listei e a quarta é pagar aluguel e pagar energia. O horário é às 14 horas. Eu coloquei aqui como 6, porque eu verifiquei que em todas as atividades que eu tinha listado para fazer durante o meu dia, tem atividades mais importantes que essa. É provável que o vencimento da fatura não é hoje, então eu estou trabalhando com planejamento, tenho folga aí no meu planejamento do dia para fazer essa atividade, tá bom? Então, como terceiro, eu coloquei bem aqui fazer atividade do curso do Sebrae, que é exatamente esse curso. Então, eu determinei um horário do meu dia das 10 às 11, eu preciso cumprir, porque é na data de hoje que eu tenho que fazer essa atividade. Eu coloquei como urgência 3, como atividade 3 a ser realizada no meu dia, tá? A 4, iniciar a revisão do planejamento do mês. Então, coloquei aqui com os meus sócios, iniciar essa revisão. É algo importante, que eu considero ser importante, ser urgente, então coloquei como prioridade 4. E, porém, eu não defini um horário. Então, aqui eu já tenho uma lacuna nessa revisão. Provavelmente eu devo ter problemas aí em fazer ou não. Como prioridade 5, ligar para a escola do filho. Aqui eu consigo identificar alguém para fazer essa atividade, eu ou a esposa. No entanto, eu preciso deixar determinado para delegar essa atividade. Coloquei até às 12 horas, e se eu deixar para eu fazer ou para outra pessoa fazer sem delegar, isso também pode me gerar um problema, tá bom? A gente vai ver isso na observação do final do dia. Na mesma linha, eu coloquei de prioridade 5, agendar o treinamento da equipe. Coloquei que a secretária iria fazer esse agendamento, então coloquei até às 12 horas. Na linha 6, eu coloquei pagar aluguel e energia, até às 14. E 7, eu coloquei ligar para o cliente do contrato ABC. Nesse super desafio, eu peço que vocês listem 10 atividades programadas para o dia, julgando aquilo que é importante, aquilo que é urgente, tá certo? Vão determinar quem, quando e a observação no final do dia, que é o cumprimento dessa atividade. Observem que a minha reunião online com o fornecedor de produtos Z, eu consegui cumprir, fiz essa reunião às 8 horas, esse é o meu saldo do dia. Ligar para o cliente do contrato ABC, essa reunião ela foi remarcada, essa ligação para as 17 horas. E aqui, na minha última atividade do dia, eu coloquei ligar para o cliente do contrato ABC às 17 horas. Eu reagendei e consegui concluir essa atividade. Ligar para terceiro, fazer atividade do Sebrae. Sim, é claro que eu fiz atividade do Sebrae, esse curso é muito importante para a minha empresa. E assim por diante. Iniciar a revisão do planejamento do mês. Como eu não defini horário, contei com os sócios, eu não fiz atividade, então eu preciso definir um horário, uma data aqui para iniciar essa revisão, por considerar importante. Agendar o treinamento da equipe, eu deixei a cargo da minha secretária, então até às 12 horas isso foi feito. Aqui eu trago um problema de delegar a função. Eu determinei que seria eu ou a esposa até às 12 horas. Eu esperei por ela, ela esperou por mim, então não foi feito. Pagar aluguel. Aqui eu tenho um relatório se foi possível ou não. Não foi possível porque eu tive problemas no Booking, no Nubank, na verdade, e não consegui pagar as duas contas. Mas é algo que eu tenho aí, não como urgente, eu posso tentar amanhã e resolver, tá certo? Então é mais nessa linha, essa atividade que vocês devem fazer. No final do dia, como eu já falei, fazer esse checklist do que foi cumprido ou não. Aproveitem o desafio, tire dúvidas com o tutor, aproveitem o horário da tutoria, do plantão Tira Dúvidas. Tá certo, gente? Então é isso. Boa sorte a todos e eu estou contando com vocês.